para, respira, porque você precisa de um segundo para processar o que está prestes a acontecer com o cinema em 2026. Eu sou do Cinefile Geek, e hoje eu trouxe o vídeo que eu literalmente perdi o sono montando, porque quando eu fui pesquisar os lançamentos desse ano, eu não acreditei. Olhei de novo, conferi as datas, conferi mais uma vez, Toy Story voltando, o filme do Mario Galaxy, o novo Homem-Aranha, Christopher Nolan adaptando Romero, e Vingadores com Robert Downey Jr. voltando como vilão. Tudo isso no mesmo ano. Eu vou analisar cada um desses filmes em profundidade, contar o que você talvez ainda não saiba sobre cada um, falar minha opinião honesta, e no final de cada análise vou revelar minha nota de expectativa. Uma nota polêmica, uma nota que pelo menos metade de vocês vai discordar. E eu quero que você discorde, porque o debate nos comentários é a melhor parte. Vamos começar. E já aviso, se você não assiste até o final, vai perder a nota mais polêmica da lista. Vou começar com uma confissão que provavelmente vai dividir esse vídeo em dois grupos de pessoas. Quando eu vi que Toy Story 5 estava confirmado, minha primeira reação não foi empolgação, foi suspeita, porque Toy Story 3 foi perfeito. Aquela cena final com a Andy e os brinquedos, se você não chorou, eu duvido que você seja humano. Foi um encerramento tão limpo, tão emocionalmente completo, que parecia impossível de superar. Toy Story 4 tentou, trouxe a fork, teve momentos bonitos, mas a maioria das pessoas concordou. Era desnecessário, não precisava existir. E o fim com Woody saindo para uma vida nova pareceu mais uma vez um encerramento definitivo. Então, quando a Pixar anuncia Toy Story 5, eu preciso de uma razão muito boa para acreditar nesse filme. Me conta nos comentários, você terminou Toy Story 3 achando que estava encerrado? Faz sentido ter um 5 para você? E aí eu fui pesquisar, e encontrei o detalhe que mudou minha perspectiva completamente. A premissa de Toy Story 5 não é nostalgia, é provocação. Os brinquedos agora vivem num mundo onde as crianças preferem tablets, celulares, jogos digitais e inteligência artificial a brinquedos físicos. A história é sobre brinquedos tentando se manter relevantes num mundo que não quer mais brinquedos. Pensa comigo, é um filme da Pixar, sobre obsolescência, sobre ser substituído pela tecnologia, dirigido para famílias que assistem em serviços de streaming, enquanto a criança joga no tablet ao lado. A Pixar fazendo autocrítica em tempo real. Isso sim me interessa. E tem a conexão que eu adoro fazer aqui no canal. Você sabia que Toy Story 3 gerou um dos melhores jogos de licença de todos os tempos? O jogo de Toy Story 3 para PlayStation 3 e Xbox 360 tinha um modo sandbox chamado Toy Box, que era basicamente um GTA para crianças. Você explorava a cidade livremente, fazia missões, construía sua própria aventura. Em 2010, com mecânicas que jogos AAA hoje ainda não replicaram. Esse jogo nunca recebeu o crédito que merecia, e parte de mim ainda espera que a Pixar traga algo assim, junto com o Toy Story 5. Comenta aqui. Você jogou Toy Story 3 o jogo? Lembra do modo Toy Box? Esse jogo merecia muito mais reconhecimento. Minha análise honesta de Toy Story 5. A Pixar sabe fazer filmes emocionalmente devastadores. Se a premissa tecnológica for explorada com profundidade e não apenas como pano de fundo, esse pode ser o mais inteligente da franquia. Mas se for só nostalgia com Woody e Buzz em mais uma aventura sem consequências, vai ser esquecível. A Pixar sabe a diferença. A pergunta é, eles vão ter coragem? Bem, a minha nota de expectativa, 7 de 10. Potencial enorme se a Pixar tiver coragem com o tema, mas histórico recente da franquia me deixa cauteloso. Vou precisar de um trailer mais substancial para subir essa nota. Se Toy Story 5 me deixava cauteloso, o Mario Galaxy Movie chegou aos cinemas me deixando com uma mistura de empolgação e terror. Empolgação porque o primeiro filme do Mario foi uma aula de como adaptar um jogo para o cinema. 1 bilhão e 300 milhões de dólares de bilheteria. Um filme que fez jus ao universo sem tentar ser mais sério do que precisava ser. E terror porque a Nintendo escolheu Galaxy para sequências ou para sequência. E Galaxy é sagrado. Deixa eu te explicar por que Super Mario Galaxy é um dos jogos mais importantes da história. Não dos mais divertidos, dos mais importantes. Em 2007, quando o Galaxy saiu para o Wii, ele fez algo que nenhum jogo de plataforma tinha feito antes. Usou a física gravitacional como mecânica central. Você não só pulava entre plataformas, você andava em planetas esféricos, em asteroides, em estrelas, com a gravidade se adaptando em tempo real. Mario andando de cabeça para baixo na superfície de um planeta, enquanto estrelas explodem ao fundo. Foi o jogo que fez game designers do mundo inteiro repensarem o que era possível em 3D. A Nintendo recebeu uma nota média de 97 em 100 no Metacritic. Até hoje está entre os 3 jogos mais bem avaliados da história. Você jogou Super Mario Galaxy? Se sim, me conta nos comentários qual era a sua Galaxy favorita. A minha sempre foi a Gusty Garden Galaxy. Aquela trilha sonora continua perfeita. Agora que o filme está nos cinemas, a grande pergunta era como adaptar mecânicas gravitacionais de um videogame para um filme de animação. E a resposta ficou clara. Você não adapta as mecânicas, você adapta o sentimento. Galaxy enquanto jogo te faz sentir pequeno e grandioso ao mesmo tempo. Você é Mario, um encanador italiano de 40 centímetros e está salvando o universo. Tem algo genuinamente poético nisso que o jogo captura perfeitamente. E o filme entende isso. Se tem algo que ele acerta, é colocar você na cadeira do cinema com aquele mesmo sentimento de espanto, de beleza, de escala cósmica com um toque de humor. Em vários momentos, parece que você está jogando emocionalmente o que viveu no jogo. E tem mais uma coisa que me empolgou. A Illumination claramente evoluiu.
A animação está mais ambiciosa, a profundidade de personagem de Peach e Bowser foi expandida, e Luigi finalmente ganha um arco próprio de coragem. E funciona. Agora que você já assistiu ou pretende assistir, me conta. Qual planeta ou mundo de Galaxy você achou que foi melhor representado no filme? Ou qual você gostaria de ter visto? A única coisa que ainda me incomoda um pouco é a Illumination, insistindo em colocar humor em momentos que poderiam respirar mais. Algumas cenas claramente pediam silêncio, contemplação, e ainda assim recebem uma piada, mas no geral eles acertaram mais do que erraram. Nota final: 8,5 de 10. Um universo perfeito que foi bem respeitado. A Nintendo sabia exatamente o que tinha nas mãos. E dessa vez, a Illumination chegou muito perto de fazer algo realmente mágico. Agora chegamos no filme que provavelmente vai dividir mais os comentários desse vídeo. Homem-Aranha, Brand New Day, Tom Holland voltando, julho de 2026. E antes de qualquer coisa, eu preciso ser transparente com vocês. Eu tenho uma relação complicada com o que a Marvel fez com o Peter Parker nos últimos filmes. Homem de Ferro 2, 3, Civil War, Homecoming, Far From Home, No Way Home. 6 filmes de MCU, e em todos eles Peter Parker nunca ficou mais de 20 minutos sem um mentor, um bilionário ou um grupo de heróis para salvar. O Homem-Aranha do cinema do MCU raramente enfrentou algo verdadeiramente sozinho. E aí vem Brand New Day. O título já diz tudo para quem conhece os quadrinhos. Brand New Day, nos HQs, foi o reinício do Peter Parker depois de One More Day. Um arco onde Peter perde tudo e literalmente precisa recomeçar do zero. Sem Mary Jane, sem dinheiro, sem proteção. Só Peter e a teia. A Marvel está sinalizando exatamente isso para o filme. Um Peter Parker sem Tony Stark, sem Vingadores, sem um multiverso, sem escudos protetores. Um Homem-Aranha que vai precisar ser herói com as próprias mãos. Agora eu quero a sua opinião honesta. Você acha que Tom Holland consegue carregar um filme de Homem-Aranha completamente sozinho, sem outros heróis do MCU? Me conta. Eu acredito que sim. E mais do que isso, eu acho que esse é o filme que Tom Holland precisa para provar que o seu Peter Parker é tão icônico quanto o do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Tobey trouxe vulnerabilidade e melancolia. Andrew trouxe sarcasmo e leveza. Tom trouxe juventude e lealdade. Mas nenhum desses adjetivos é o mesmo que grandeza solo. Brand New Day tem essa oportunidade. E agora a conexão com games que eu adoro fazer. Spider-Man 2 do PlayStation 5 entregou talvez o melhor Peter Parker da história. Não do cinema, não dos quadrinhos, de toda a mídia. A Insomniac criou um Peter que equilibra responsabilidade, humor e sacrifício de um jeito que ainda não vi em lugar nenhum. Inclusive, quanto do DNA emocional desse jogo, você acha que vai influenciar o filme? Eu apoio que bastante. Discussão que eu quero ter com vocês: qual Spider-Man você prefere? O do cinema, o do jogo PS5 ou o do Miles Morales? Não existe resposta errada aqui. Me conta o porquê da sua escolha. Uma coisa que aumenta minha expectativa: a Sony Pictures tem uma pressão enorme com esse filme. Depois do relativo desempenho de Morbius e Madame Web, eles precisam que o Peter Parker dele seja um sucesso. Isso estranhamente é bom pra nós. Quando os estúdios estão com o ego ferido, eles tendem a fazer escolhas mais corajosas. Nota de expectativa: 8,2 de 10. O conceito de Peter Parker sem rede de segurança é o mais animador que o MCU me deu desde Ultimato. Tom Holland carrega o filme. A questão é, o roteiro vai estar à altura? E agora chegamos no filme que pra mim, pessoalmente, é a maior obra de arte anunciada pra 2026. The Odyssey, Christopher Nolan, julho de 2026. Deixa eu colocar isso em perspectiva. Christopher Nolan é o único diretor hoje em dia que, quando anuncia um filme, parece um evento histórico. Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar, Oppenheimer. Cada um desses filmes mudou alguma coisa no cinema, na forma de contar histórias, na forma de usar o tempo como narrativa, na forma de usar som como personagem. E agora ele vai adaptar a Odisseia, que é talvez a história mais influente já escrita na civilização ocidental. 2.800 anos. Homero criou Odisseu, Ulisses para os romanos, e esse personagem ainda está presente em Matrix, em Lost, em Interstellar, no próprio trabalho do Nolan. A jornada do herói que tenta voltar para casa é a história humana mais fundamental que existe. Matt Damon como Odisseu. Pensa nessa escolha por um segundo. Matt Damon tem um rosto ordinário extraordinário, é genuinamente difícil de odiar ele na tela. Odisseu nos quadrinhos e na mitologia é um herói ambíguo, inteligente até a desonestidade, astuto até a crueldade, corajoso até a arrogância. Nolan precisa de um ator que seja amável o suficiente para você torcer, mas humano o suficiente para você julgar. Damon é perfeito. Você já leu A Odisseia ou conhece a história de Ulisses? Me conta nos comentários. E se não conhece, me perguntas que eu explico no próximo vídeo. Agora vem a parte técnica que eu quero que você saiba, porque vai mudar como você vai assistir esse filme. Nolan filmou The Odyssey em câmeras IMAX 70mm. Não é o IMAX digital que você assiste nos cinemas normais. É o IMAX analógico, o filme físico, onde cada frame captura 10 vezes mais informação visual do que qualquer câmera digital profissional. Uma câmera IMAX 70mm pesa 24 kg, faz barulho durante a gravação, um barulho tão alto que atores muitas vezes não conseguem ouvir as direções de cena. O negativo de filme é tão grande que a equipe técnica precisa de luvas especiais para não danificar a emulsão. É um equipamento de guerra. E Nolan ama isso, porque o resultado é uma imagem
com uma qualidade que literalmente não existe em formato digital. Você pode ver cada poro no rosto dos atores. Você pode ver grãos de areia individualmente em cenas de praia. Num filme que se passa na Grécia Antiga, em praias mediterrâneas, em mares tempestuosos, em ilhas místicas, isso vai ser de tirar o fôlego. Você costuma assistir filmes do Nolan em IMAX quando tem disponível na sua cidade? Me conta. E se tem um IMAX perto de você, esse é o filme para usar aquela sessão. E aqui vem o Crossover Games, que eu acho que vai gerar debate. Assassin's Creed Odyssey, de 2018, recriou a Grécia Antiga num mapa aberto com uma fidelidade histórica impressionante. A Ubisoft trabalhou com historiadores, arqueólogos e mitólogos. O resultado foi um dos mundos de jogo mais bonitos e ricos já criados. Colunas de mármore branco, naumaquia, agoras, ilhas do mar Egeu em detalhes minuciosos. Se você jogou AC Odyssey antes de ver o filme do Nolan, você vai entrar no cinema com um mapa mental completo da Grécia que Odisseu percorreu. E se você ainda não jogou, esse é o momento. Está disponível no P. Esse 4, P. Esse 5, Xbox e P. Sempre por um preço muito acessível agora. Você jogou Assassin's Creed Odyssey? Achou que era bom ou foi uma decepção? Me conta, porque minha opinião sobre esse jogo também é dividida. The Odyssey tem potencial de ser o maior filme de Nolan. Afirmação forte. Estou fazendo ela com consciência. Interstellar foi sobre um pai. Oppenheimer foi sobre culpa. The Odyssey pode ser sobre nostalgia, no sentido original da palavra grega nostos, que significa retorno ao lar. Sobre o que nos mantém humanos quando tudo ao redor quer nos desumanizar. Esse tema, em 2026, parece urgente de um jeito que me arrepia. Nota de expectativa, 9,5 de 10. A única razão de não ser 10 é que eu nunca dou 10 antes de ver. Mas se Nolan entregar o que está prometendo, isso vai entrar na lista dos maiores filmes já feitos. Número 1, Avengers Doomsday. Dezembro de 2026. Eu vou dizer uma coisa que talvez vá chocar metade dos comentários. Eu não tenho certeza se esse aí é o melhor filme da lista, mas ele é o mais importante. E são coisas diferentes. Deixa eu te contar o que está em jogo aqui. Depois de Vingadores Ultimato em 2019, o MCU entrou numa fase turbulenta. Filmes como Thor Love and Thunder, Eternos, Ant-Man Quantumania geraram reações mistas. O público ficou com fadiga de super-herói. A franquia que construiu o maior universo cinematográfico da história estava claramente perdendo fôlego. E então a Marvel fez uma jogada que ninguém esperava. Chamou Robert Downey Jr. de volta. Mas não como Tony Stark, como Victor Von Doom, o Doutor Destino. Pensa no que isso significa. Robert Downey Jr. é Tony Stark. Para uma geração inteira, eles são a mesma pessoa. Ele construiu esse papel por 11 anos, 10 filmes, uma das performances mais carismáticas da história do blockbuster, e a Marvel está pedindo para você esquecer tudo isso e odiá-lo. Victor Von Doom, Doutor Destino, é o vilão definitivo da Marvel nos quadrinhos. Intelectualmente igual a Tony Stark, emocionalmente muito mais complexo, politicamente muito mais ambíguo. Ele não é um terrorista, ele é um rei que acredita genuinamente que só ele pode salvar o mundo. Dois homens brilhantes que acreditam que sabem o que é melhor para o mundo, com filosofias completamente diferentes. Um morreu herói, o outro quer ser o herói do mundo à força. Você acredita nessa jogada da Marvel? Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Vai funcionar ou é um erro estratégico? Me conta a sua visão. Agora, qual é a conexão com games? E essa é a mais direta de todas. Marvel's Midnight Suns, um jogo tático de 2022, colocou o Doutor Destino como personagem central do enredo, e foi fascinante. O jogo explorou a ambiguidade moral do Doom de um jeito que poucos filmes conseguiram. Ele não era vilão, não era herói, era uma força da natureza com sua própria lógica interna. Se você quer entender a profundidade do Doutor Destino antes de Doomsday, jogue em Midnight Suns. Está no Xbox Game Pass. É uma experiência obrigatória agora. Tem mais uma coisa que preciso falar. Os irmãos Russo, que dirigiram Infinity War e Ultimato, estão de volta para Doomsday. Isso importa muito. Eles têm uma habilidade rara de gerenciar 30, 40 personagens numa mesma narrativa, sem perder o fio emocional de cada um. É logística de guerra que eles disfarçam de cinema. Pergunta direta. Você acha que a Avengers Doomsday vai superar Ultimato? Pode ser honesto. Eu quero o debate real aqui nos comentários. Vou responder todo mundo, minha análise honesta e completa. O MCU tem uma dívida enorme com o público depois de uma fase irregular. Doomsday é o pagamento dessa dívida, ou a declaração de falência. Não tem meio termo. Se os russos entregarem a mesma coesão emocional de Ultimato, se Robert Downey Jr. criar um vilão tão complexo quanto o Loki foi no começo do MCU, se os mutantes forem integrados de um jeito que faça sentido narrativo, esse vai ser um dos maiores eventos culturais da década. Se não, vai ser o fim de uma era de um jeito muito menos poético do que Ultimato foi. Nota de expectativa: 8,8 de 10. Não dou 10 porque o MCU perdeu crédito. Mas o conceito é tão forte, a aposta é tão alta, e os russos são tão competentes que eu acredito. Dessa vez, acredito. Então essa foi a minha lista e minhas notas. Toy Story 5. 7 de 10. Potencial enorme, mas a Pixar precisa ter coragem. Mario Galaxy Movie, 8,5. Universo perfeito, esperando a mágica. Spider-Man Brand, New Day. 8,2. O Peter Parker que sempre quis ver sozinho. The Odyssey de Nolan. 9,5. A maior aposta artística do ano. Avengers Doomsday, 8,8.
a aposta mais alta do MCU desde 2019. E agora, a parte mais importante desse vídeo pra mim. Com qual nota você mais discorda? Qual filme deveria ser o número 1 na sua lista? Tem algum filme de 2026 que eu não mencionei e deveria estar aqui? Me conta nos comentários. Eu leio todos os comentários, especialmente os que discordam de mim. Porque debate inteligente é o que faz esse canal existir. Se esse vídeo acrescentou alguma coisa pra você, uma perspectiva nova, uma curiosidade sobre algum desses filmes, a vontade de jogar um desses games antes dos lançamentos, deixa o like. É a forma mais direta de me dizer que vale continuar fazendo esse tipo de análise. Se inscreve para não perder o próximo vídeo do Cinephile Geek e ativa o sininho, porque quando esses filmes estrearem, eu vou estar aqui com a análise no dia. Até o próximo!